Olá, estão todos imóveis? Então, começamos hoje o nosso quarto episódio com duas grandes feras do setor imobiliário, linkados, ligados ao nosso setor. Nós estamos aqui no nosso estúdio, presencialmente, com Jean Khaled, ele que é nascido em 19 de março de 79, nasceu em Belém do Pará, é um profissional de engenharia da computação, tem um currículo enorme. A gente não vai conseguir falar todo o currículo dele aqui, mas é sócio da CompuRede. Ele que é precursor na parte de tecnologia, principalmente no setor imobiliário, em que ele lançou empreendimento altamente tecnológico. Então, o primeiro que eu conheço, não conheço outro profissional no mercado, que inovou em lançar um empreendimento totalmente automatizado, não só da parte de portaria até a parte do imóvel, do apartamento, dos apartamentos, né? E estamos também em Portugal. José Lucas Neto, vai falar de mercados internacionais, né? Então temos duas grandes feras aqui no mercado, então tem muito assunto para falar. E vamos começar hoje com José Lucas Neto, vai falar do mercado imobiliário internacional, inteligência artificial, a gente vai linkar com o Jean também, Khaled, sobre todas essas informações, é bastante informação importante, fique conosco aí até o final. Amigos, prazer aqui encontrá-los. Prazer Né? meu. José, como é que estamos aí em Portugal, mercado imobiliário? O que você tem a falar também no mercado internacional? A gente estava falando sobre valores, termos técnicos do mercado. O que você tem a contribuir conosco? Prazer enorme recebê-lo. Prazer também, bom estar aqui com você, com o Jean. Eu sempre digo que o mundo muda porque existem os loucos, os bons no bom sentido, né? Então, você é um cara, Cris, que a gente se conhece há muitos anos e quando você começou a fazer muita coisa diferente, você foi é tido ainda como maluco, o Jean também, como é que vai fazer um negócio desse para Belém? E aí, depois que a coisa começa a acontecer, o cara fala, pô, por que eu não fiz o que os caras fizeram? Então, primeiro, parabéns aos dois. Para mim é uma honra estar podendo falar com vocês. E falar um pouco de dois mercados, né? Eu vou falar um pouquinho aqui do mercado de Portugal. Eu estou aqui hoje atuando dentro de uma imobiliária que a Era é um grupo americano, foi fundado em 71, mas iniciou as atividades aqui em Portugal hoje em 98. Hoje tem mais de 200 agências dentro de Portugal. Portugal tem essa característica, ainda é muito forte a questão de imobiliária. Você dificilmente vê o que a gente chama de freelancer no Brasil, né? Aqui a gente chama independente. Então é muito difícil a gente conseguir ver essa figura, é muita questão de imobiliária realmente. E aí você falou dos termos técnicos, tem muita coisa que é diferente. Por exemplo, estúdio, aqui é o T0. O 1/4, ou seja, que é fechado, que não é o open space, é o T1. 2/4, T2, T3, T4, T5 são números de quartos. E os pisos, né? O térreo, que nós chamamos no Brasil, aqui é o resto do chão, e aí a partir daí vem primeiro, segundo, terceiro piso. Aqui não chamam andar, como chamam, por exemplo, que o andar que a gente usa no Brasil vem do floor, né? do andar americano. A vantagem aqui, eu digo assim, o nosso mercado brasileiro é um mercado sensacional, muita coisa boa tem já no nosso mercado. Por exemplo, aqui tem, tanto quanto você, Cris, eu sou corretor e avaliador de imóveis. Portanto, a gente precisa ter certificação. Aqui não precisa. Aqui quem precisa ter certificado é a imobiliária. Isso aqui em Portugal, a meu ver, é uma coisa que ainda vai ter que andar, ainda vai ter que melhorar. Mas o avaliador de imóvel aqui em Portugal, ele precisa ser certificado. Ele precisa fazer uma prova, ele precisa ter uma licença, né? Então, mas o corretor não. O corretor, se alguém passar na rua e for atendido, ele começa a poder fazer negócio mais vinculado a uma imobiliária. Se ele quiser ser independente, não. Aí ele precisa ter licença. Aí, só fazendo um comparativo, que eu acho que é importante o mercado começar a pensar nisso. Já o mercado americano, além de ter licença, existem as grandes imobiliárias, a Era está lá desde 71, é gigante nos Estados Unidos, mas existe muito a figura do corretor.
né? A Era, inclusive, não trabalha com isso, a figura individualizada. Se trabalha aqui, que a gente chama no Brasil de team, aqui chama equipa. Então, são as equipas e eles trabalham em zonas. Então, a ideia é, por exemplo, a agência que eu faço parte está há 25 anos aqui, sempre está posicionada entre as 10 primeiras de Portugal. Você imagina, de 200 agências, ela está sempre entre as 10. E a maioria dos funcionários aqui tem muitos anos, 15, 16, 17, ou seja, todo mundo na zona, que é o, digamos assim, é o bairro, conhece as pessoas daqui. E é um princípio aqui em Portugal de não se fazer bobagem, porque o cliente às vezes compra e vende 3, 4 vezes o mesmo imóvel ou outro imóvel e o outro da família. Então, mas isso é uma coisa muito mais de princípio. Nos Estados Unidos, não, isso é legalizado. Não sei se você sabe, mas existe uma licença de corretor de real estate, como eles chamam lá, e existe uma licença de real estate senior, que é só para vender para pessoas a partir de 60 anos de idade. Então, isso é uma coisa no Brasil que talvez pudesse ser pensado por uma questão simples. Eles trabalham com isso, essas pessoas que fazem, que têm autorização para fazer negócios com pessoas mais idosas, elas são mais fiscalizadas, para evitar de passar o idoso para trás, de vender de qualquer maneira, de fazer falsas promessas, são muito mais fiscalizadas mesmo. Então, as penas são duríssimas para qualquer erro que acontecer. Até porque nos Estados Unidos existem imóveis específicos para idosos, que é o que eles chamam de senior condos. Então, tem condomínios que têm autorização para venda, os incorporadores fazem o condomínio e eles são específicos para moradores acima de 60 anos. Então, além deles virem com toda aquela parte que a gente no Brasil está acostumado, eles têm equipe de hidroginástica, equipe médica, enfim, uma série de questões para facilitar a vida do idoso, porque diferente do Brasil, lá não tem muito essa coisa de todo mundo ficar amontoado. Os filhos vão viajando, vão mudando, vão para a universidade, e o idoso fica só, e ele precisa ter vida própria. E as casas de repouso lá estão cada dia que passa muito mais caras, então é uma possibilidade esse senior condo, que é algo que no Brasil ainda não tem. Então já é algo para quem for incorporador começar a pensar nisso, né? Que quem sair na frente eu acho que vai ter boas possibilidades. Uma outra coisa para a gente falar é questão documental. Isso no Brasil é muito, muito complexo. Aqui nós temos uma única instituição que concentra tudo, que no caso é a autoridade tributária, e os notários, que é, digamos, o cartório central. Então, tudo está lá. Não está lá, não vale. Ou seja, a minha casa tem 300 metros, mas só está documentado 120. Então, amigo, você tem que ir lá, documentar e fazer. E nos Estados Unidos isso ainda é mais grave, porque o acesso é muito mais simples, aqui já é mais um pouquinho complicado, muito mais simples do que no Brasil, mas mais complicado que na América. Mas nos Estados Unidos é muito simples. Para você ter uma ideia, qualquer pessoa, mas eu como corretor, se eu parar na frente da sua casa e jogar o número e a rua, eu tenho todos os documentos desde que a sua casa foi feita. Inclusive planta, documento, quem assinou, quem não assinou, isso é público, né? Apenas alguns casos, por questões de segurança, mas são muito raros, você não tem acesso e você tem que pedir. E muita gente no Brasil questiona por conta da violência, olha, eu não posso ter isso, porque senão vão falsificar minha assinatura, senão vão saber quanto é que eu paguei, senão vão saber no nome de quem está a casa. Enfim, eles são lá muito transparentes. Mas a gente tinha conversado isso no ano passado, quando eu estava nos Estados Unidos, e eu falei para você, para mim, a melhor coisa para nós corretores é que nos Estados Unidos existe um sistema, que é o mesmo sistema que está registrado a casa, e que você, quando vai vender, você pode vender como proprietário. Ok. A maioria não vende.
mas se você procurar um corretor, o nome dele tem que constar na ficha do seu imóvel por no mínimo 6 meses. É a tal da exclusividade. Ou seja, acaba com esse negócio do síndico vender casa no centro corretor, do porteiro vender casa no centro corretor, do bombozeiro vender casa no centro corretor, porque todo mundo quer vender. Mas na hora que dá um problema, na hora que você vai fazer uma análise, nós que estamos o dia inteiro nisso, a gente sabe disso. Belém, por exemplo, tem a questão dos efiteuses, que pouca gente sabe o que é, né? Que é um imposto da época do Império. E você vai vender hoje em dia ainda imóveis e tem que recolher o efiteuso porque não foi recolhido. E às É vezes verdade. são coisas de 20 mil, 30 mil, 18 mil, e que se você deixar o porteiro fazer isso ou o síndico, dificilmente ele vai estar atento a isso daí. Então, a figura do É corretor verdade. precisa muito ser valorizada agora. Como bloqueia isso, aí tem que ser criado um sistema único em que todos os imóveis estão lá para fazer. Aqui em Portugal não tem isso, mas as imobiliárias trabalham, por exemplo, aqui nós temos uma meta de captação só de imóveis exclusivos e de imóveis não exclusivos. E quando faz imóvel exclusivo, é exclusivo mesmo, seja 90 dias, 6 meses, 8 meses ou um ano. E qualquer venda desse imóvel nesse período não tem nem o que discutir, o dinheiro é seu, tá? O dinheiro é seu. E se não for pago, pode entrar na justiça que ganha rapidamente. Tá? Então, assim, isso é uma seriedade que faz com que o mercado se torne mais sério e as pessoas precisam entender isso. Por exemplo, a maioria das pessoas, tanto aqui como nos Estados Unidos, tem a figura do corretor de muitos anos. Mas é uma figura, não é por vantagem, é uma relação realmente de falar, não, esse cara já fez tanto negócio bom para mim que não tem como eu tirar nada dele. Mas, por exemplo, eu tenho um caso agora de um cliente que ele conversando comigo, ele falou, olha, eu tenho um corretor há 10 anos, mas eu vou pegar um imóvel meu e eu vou colocar para vender com você, mas antes eu vou falar com ele, porque da mesma maneira que lá atrás eu fiz isso com ele, eu quero fazer isso agora com você. Mas são relações muito fortes, muito mais profissionais. Óbvio que, como em qualquer lugar, tem clientes e clientes. Tem aquele cliente que ele vende, aqui não tem urubu, né? Então, aqui o nosso urubu é a gaivota. Então, ele vende para a gaivota que passar na frente do apartamento dele. A outra questão específica aqui de Portugal é nós estamos com o mercado extremamente aquecido, um aumento de quase 40%, 50% em alguns casos dos preços dos imóveis. Não tem imóvel, né? Hoje a gente não tem produto para cliente. E uma dica para os investidores que estão aí no Brasil, seus clientes, muito cliente do Brasil comprando imóvel aqui na planta e vendendo o que eles chamam aqui de repasse de posição, vendendo com 6, com 7 meses e com ágio, ganhando 8, 9, 10, 15, 20% em euro sobre o que venderam. Principalmente em cidades como Porto, que é onde eu estou, Coimbra, Lisboa, né? Então, são cidades que estão muito aquecidas, são cidades que têm muitos universitários e têm muitas empresas. Então, assim, a gente está com um lançamento agora que eu acho que vão ser 30 e poucos apartamentos e já praticamente ainda nem foi anunciado, já está vendido. Então, esse é o mercado daqui, né? É um mercado muito, muito, muito aguerrido. Hoje, só a Era tem mais de 1.200 consultores imobiliários em Portugal, numa população de 11 milhões, você vê que é uma proporção grande, mas vende-se muito. No ano passado, nós tivemos um aumento de 35% nas vendas e chegamos a bater quase 28 milhões de euros de venda. Então, são mercados muito fortes e que o Brasil tem que começar a prestar atenção, porque também está tendo um movimento. As pessoas estão tirando recursos do Brasil e comprando aqui, muitos para arrendar, como a gente chama aqui, que é o nosso aluguel,
né? Então, por exemplo, você compra um imóvel e arrenda e ganha 7, 8%, 9% ao ano, mas isso é a primeira coisa, e a segunda é com segurança jurídica. Eu, hoje, conversando com um cliente, ele falou, não quero mais ter aluguel no Brasil, quero ter aluguel ou em Portugal ou nos Estados Unidos, porque eu sei que lá, a hora que eu tiver que tirar o inquilino, eu tiro no outro dia. É verdade, os Estados Unidos mais rápido do que aqui, mas aqui é também bem feito e a gente consegue tirar. Para você ter uma ideia, Cristiano e Jean, está faltando tanto imóvel aqui que hoje, para alugar um imóvel sem fiador, tem proprietário que exige 1 ano de pagamento. 1 ano, paga 1 ano antecipado, senão ele não entrega o imóvel. Então, não é, como diz uma antiga colaboradora minha, não é mel, não. O negócio é batido aqui, é corrido, e o Brasil tem tudo para fazer isso. Se a gente conseguisse aí controlar a questão da violência, né? Controlar a questão dos custos, como em Belém, por exemplo, os custos de condomínio. Quando eu relato aqui, quando se paga de condomínio em Belém, é inacreditável, né? A gente está vendendo aqui uns imóveis de 600 mil euros, quer dizer, se a gente fizer a conta a 6, 6,5, dá quase 4 milhões de reais, e o condomínio custa 30 euros. Então, assim, é desumano, né? Você tem condomínio em Belém hoje que custa 3, 4, 5 mil reais e sem a certeza de que você está seguro lá dentro. Então, a gente... Acho que o Jean vai poder falar um pouco sobre isso, né? Porque são mercados diferentes. Inclusive, ele vai fazer depois um panorama dos mercados internacionais de conhecimento de Sim. condomínios, porque utilizam, de repente, mais tecnologias. Nós tivemos, por exemplo, recentemente agora na Itália, né, a prefeitura quebrando cadeados, aqueles cadeados pequenos nos postes com relação a essas locações. Por quê? Porque justamente essas portarias com certeza já não tem mais a figura do profissional que está atuando ali. Porteiro. Só que Exatamente. nós não vamos fazer isso em Belém na COP30, né? Que a gente vai depois falar sobre COP30 e meio ambiente. Né? Nós vamos ter tecnologias dentro de espaços privados. Né? Então não tem como o setor público, né, trabalhar dentro dessa parte tecnológica. Mas, José Lucas, foi bacana você falar sobre essa questão como funciona o mercado imobiliário internacional. Né? Como é que funciona em Portugal, como é que funciona nos Estados Unidos. Eu sempre digo o seguinte, aqui no Brasil nós temos uma legislação, nós temos legislação para isso. Só que, qual é a profissão hoje em que você contrata 2, 3, 4, 5, 10 profissionais que não se conhecem para trabalhar um imóvel? Só na nossa profissão, é uma crítica aí, que o proprietário consegue contratar 5 profissionais para botar 10 placas na frente do imóvel dele, e são profissionais que não se conhecem. Eu não sei se nos Estados Unidos existe isso, se em Portugal existe isso. Só no Brasil que existe isso. Eu não contrato 5 advogados para fazer uma causa minha que não se conhece, se não for em parceria. Eu não contrato 3 médicos para me operar ao mesmo tempo sem se conhecer. Não existe isso. Só na nossa profissão que nós temos isso. Até te contribuindo para duas coisas. Primeiro eu vou te contribuir com relação à Itália. Na verdade, o que a Itália fez é que esses key boxes que estavam, eles estavam na grade da Câmara Municipal da Itália, que é no centro. Então, o imóvel do cara, por exemplo, era lá no entroncamento e estava na prefeitura lá em Belém, porque todo mundo vai visitar. E eles acham, lógico, que isso é um absurdo, eles não querem mais isso. Aliás, a Europa não quer mais isso, a Barcelona está fazendo isso, Madrid está fazendo isso, aqui está sendo feito isso. Essa história do turismo de massa, que é o cara que vai, só faz bagunça, não deixa dinheiro, enfim, não é um cara que tem interesse. Então, eles quebraram esses cadeados, não é nem na porta do prédio, era na porta da Câmara da Itália, de Roma, que tinha lá mais de 2.000 keyboxes. Então, o cara dizia, olha, procura, tirava a foto, está em cima de um keybox azul, mas o meu imóvel está aí a 4 quilômetros. Então, loucura isso, realmente eles tinham que acabar. Aqui, por exemplo, nem todo imóvel pode ter Airbnb. Quando tem Airbnb, você vai ver que ele tem autorização e tem prédios que são todos para Airbnb, aí é o que a gente chama aqui de alojamento local. Vai estar sempre uma placa na frente do prédio AL. Então, tem uma placa definida para isso. E com relação ao que você falou da placa,
Tem um outro grande problema, que muitos proprietários de imóveis não fazem contrato. Por exemplo, aqui na empresa, eu quero vender o imóvel, mas eu não faço contrato. Nós não, nem a gente nem conversa. Não conversa, a gente nem tem interesse. Realmente a gente não tem interesse, tá? Só tem com imóvel, com o contrato. Por quê? Começa a gerar visita. Eu tenho um caso que eu relato. Ano passado, alguém me ligou para um apartamento que eu tinha anunciado de um cliente e insistiu, 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 insistiu. E eu sempre falo, me mande a cópia da sua CNH para eu poder cadastrar aqui. E a pessoa não quis me mandar. Por quê? Porque quando me manda, eu através da inteligência artificial, vou atrás das certidões criminais, enfim. E eu já tive gente querendo fazer visita que estava com prisão domiciliar. E eu dei uma desculpa e falei, não quero. Porque você não sabe quem você está levando para a casa dos outros. É uma responsabilidade muito grande. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Muito legal você falar da parte de inteligência artificial, né? Acho que a gente procura trabalhar aqui no nosso podcast alguns pilares, né? Então, a parte do mercado imobiliário, a parte de tecnologia, de inovação, a parte de meio ambiente, que agora a gente está em COP, mas o meio ambiente não tem que ser pensado só agora, devido à COP, mas que nós já atuamos. Eu sempre falo, nosso mercado imobiliário, o Jean está integrado aí, a gente já atua já com muitas questões de meio ambiente, por exemplo, o uso do papel. Há tempos que eu não uso impressora. Eu procuro não usar em raras exceções quando o cliente ou o parceiro pedem, né? A gente, por exemplo, hoje eu estava com uma contadora numa contratação e a contadora pediu, né, para a gente fazer a assinatura do contrato de forma em papel. Eu disse, mas poxa, mas temos uma MP, né? Temos o Gov, por que a gente vai ainda assinar em papel, né? Eu não consigo concordar. E a parte da tecnologia que faz com que a gente possa se aproximar, como nós estamos se aproximando aqui, além de fronteiras, né? E a gente consiga gerar negócios, né? Então, o que, que você poderia dar de visão sobre essa questão tecnológica, sobre captação de imóveis através de IA? O que, que nós temos de novidade no mundo aí que você observou, tanto nos Estados Unidos quanto em Portugal? Como nos Estados Unidos essa questão documental é muito mais simples, muito mais integrada, inclusive no ano passado, justamente por isso que eu estava estudando lá, é como você descobrir que lá tem os imóveis que são tomados, né? Os foreclosure dos bancos, enfim. Então, existem já programas que ficam atrás de imóveis que estão para serem tomados, tá? Que estão para serem tomados, e esses programas dão listas todos os dias para se entrar em contato com os proprietários para ver se eles não querem fazer um negócio antes do imóvel ser tomado. Porque nos Estados Unidos é muito rápido, então um imóvel de 500 mil você compra por 200 e vende e toca o pau e vamos embora e vamos ganhar dinheiro. E tem gente ficando milionária com isso, milionária mesmo, do dia para a noite, uma coisa que é legal, usando inteligência artificial. Aqui, uma coisa que a gente usa muito inteligência artificial, inclusive dia 8 agora, nós estamos indo para uma convenção, que é a Convenção Nacional, e vão sair novidades do nosso sistema. A gente já tem um sistema de inteligência artificial que está sendo melhorado dia após dia. E hoje, por exemplo, de manhã eu já sei em toda a minha área que eu posso atuar, toda a área aqui da empresa, quais foram as empresas que tiveram certificado energético, porque aqui as casas são vendidas com certificado A, B, C, D ou E, ou seja, você sabe se aquela casa gasta mais ou menos energia. Então, se alguém tem um certificado, ele está fazendo algum movimento na casa, ou vai vender, ou comprou, ou reformou, enfim, a gente já sabe disso. E a segunda coisa que a gente observa é quando tem autorização de obra. Então, a gente consegue também pegar autorizações de obra aqui, e isso já é inteligência artificial. Vai se melhorar muito, Jean. Bom, eu vou falar isso como curioso, mas o Jean vai dar aula daqui a pouco sobre isso. Mas nos próximos 2 anos, o que se tem de informação, e aí eu falo na figura não de corretor, mas de professor, o que vai se andar nos próximos 2 anos é muito mais do que se andou nos últimos 20. Então, assim, vai ser algo realmente fora do comum, e não é que você vai deixar de fazer negócio. Pelo contrário,
Você tem que aprender como fazer negócio com a IA. É a história do cara que lá atrás, eu digo sempre um comparativo quando eu vou dar aula. Em 88, 90 tinha os computadores, mas em 94, 95 efetivamente começou a ter computador na empresa. Então, tinha gente que falava, isso não vai dar em nada, nós vamos fazer tudo no papel. E hoje, ninguém consegue viver sem um computador. Para a tua internet, nós tivemos um apagão aqui, segunda-feira, né? Então a Europa ficou durante 10 horas. A Europa não, praticamente Portugal e Espanha, uma parte da Alemanha, Polônia, mas muito pouco, mas mais Portugal e Espanha. E a gente ficou, não sabia o que fazia. Não tinha Uber, não tinha energia, não tinha internet. Então, assim, quem é que vive hoje sem um telemóvel, não, sem um celular? Telemóvel chama aqui. Então, quem é que vive sem um celular? Ninguém. Como daqui a algum tempo a pessoa não vai lembrar como é que ela vivia sem a inteligência artificial. Então, assim, caras como o Jean, que são gênios nisso daí, e você, que é um cara que é inovador, é o que vai trazer para as pessoas pensarem quantos prédios em Belém estão indo para a portaria eletrônica e diminuindo as suas... Porque ninguém aguenta, chega um momento que financeiramente é inviável. Né? Chega um momento que financeiramente é inviável. Então, o que está indo de prédio para portaria eletrônica, o que vai andar de funcionalidade, cara, eu nem sei. Só o Jean que sabe. Nem eu, nem você, ele é que vai dar aula sobre isso. E aproveitando o gancho que você está aí, né? Você esteve lá nos Estados Unidos, o que você visualizou de tecnologias na parte de hardware mesmo, de fisicamente, lock, armário inteligente, o que você visualizou assim nessa parte? Por exemplo, aqui, por mais que não seja Monitor extremamente facial. seguro, Uhum. aqui, por mais que seja seguro, por exemplo, parte de energia elétrica e água, praticamente a grande maioria é digitalizada. Então, por exemplo, chega no dia da minha conta de energia, eu vou lá e coloco quanto é que está no contador e mando para os caras. Muita casa já automatizada aqui, o cara liga o aquecedor, porque aqui a gente tem muito frio, né? Então, aí a gente está no final da primavera, hoje está, deixa eu ver aqui quanto é que está, mas eu acho que está sei lá, acho que estava uns 15 graus ainda agora. Está 17, mas com sensação de 14. Então ainda está frio. Então o cara vai ligar o aquecedor da casa dele e daqui, e ele vai ver a internet daqui, controle parental está sendo muito usado aqui. Então, assim, muita tecnologia, principalmente nas novas obras. Muita tecnologia e muita técnica de construção. Caixaria nova, a questão de vidro duplo, redução de ruído. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que as pessoas deviam cada vez mais olhar, porque isso uma hora vai chegar no Brasil. Excelente. E, José Lucas, o que você está visualizando com relação a... Vamos falar de COP30 agora, né? Qual é a tua visão com relação à COP aqui na nossa região? Qual a visão aí de fora? O que eles estão visualizando? A gente sabe que tem a questão negativa com relação às diárias, que as diárias estão altas, mas a gente está aqui para ter um pensamento mais positivo na nossa cidade. Nosso objetivo maior é ser racional, ser realista, propor ideias, propor soluções, é isso que a gente vai tentar trabalhar durante esse período. A nossa terra é riquíssima, já sabemos disso. Nós temos tudo para ser uma das melhores cidades do Brasil, se não a região mais rica, né, no mundo, né, uma das mais ricas do mundo. Então, o que nos falta é tecnologia. Sempre falo, tecnologia, gestão. Porque natureza, para você criar, não é mais difícil, correto? Você vai criar uma Amazônia. Como é que você cria uma Amazônia? Não é só quem cria praia são o pessoal de Dubai lá, né, os árabes, né? Eles conseguem criar praia, mas pede para eles criarem uma floresta amazônica, se eles vão conseguir criar. Então, nós estamos dentro de uma riqueza. Nós precisamos só de tecnologia e boa gestão. Tecnologia e boa gestão, né? Então, qual é a tua visão com relação a isso? Com relação também à questão do inglês. Que o inglês, por exemplo, a gente estava assistindo aí o Nômade Raiz. Nômade Raiz. É bom seguir, o cara é muito bom. E ele anda pelo mundo todo, e onde ele anda, ele fala inglês. Se ele está lá na Ásia, se ele está lá em Bangladesh, se ele está lá em qualquer cidade, ele fala inglês.
E aqui a gente ainda está engatinhando para falar inglês. Nós somos uma das últimas cidades ou países que se fala inglês, né, que se estuda inglês. Como é que está na tua visão? Não sei se não me falha a memória, se eu estou enganado. Então, o que você acha que o mercado imobiliário tem que urgentemente fazer com relação ao atendimento, ao inglês, tudo isso com relação à COP30? Uma visão positiva tua aí. O que você acha que a gente tem que fazer para a gente dar o show em novembro? Fora a gestão pública, que a gente não consegue mexer, né? Desculpa, peço desculpa aí. Mas fora a gestão pública é mais difícil, talvez o povo ele tem que mais visitar, né, a Câmara de Vereadores, deputados e tal, ser mais, né, de diálogo, de tentar buscar soluções. Iniciativa privada, vamos se juntar. O que a gente pode fazer para que a gente dê um show em novembro? Eu digo assim, é uma questão única, né? Acho que é uma chance de Belém. Belém tem ido muito para a mídia, tem crescido muito por conta da questão da COP30, né? Eu não entro em mérito político, realmente não entro em mérito político, mas o governador tem um mérito dele, ele sabe vender o Estado, tem sabido vender muito bem o Estado, e isso tem uma chance de potencializar muita coisa. Isso é claro e é verdadeiro. Passou aquela euforia jamais, que na verdade que não era nem euforia, que dali era quase um transtorno tripolar, se é que existe transtorno tripolar, aqueles preços malucos que se tinha. E assim, é uma questão muito simples, tá? Ou os preços vão ter que se adequar a uma quase realidade, ou eles vão forçar para dividir as sedes. Isso é uma questão simples, tá? Ao meu ver, isso é muito claro. A segunda coisa, se eles não dividirem, vai ter muito país que não vai vir, porque eles têm um budget, eles têm um orçamento, e esse orçamento para gastar na COP é X, se eles não têm como pagar fortunas para ficar ali 15 dias. E acreditem todos, eles têm muito interesse nessa COP, muito mais do que na última. Nós estamos na Amazônia, está todo mundo querendo ir. Então, se a gente for inteligente, vai ganhar várias vezes, né? Vai ter a possibilidade de se ganhar várias vezes. Questão de coerência, né? Questão de coerência, né? Desculpa interromper, mas é questão de coerência, o que a gente sempre fala, é questão de coerência, né? Nós temos um momento que a gente vai ter uma diária mais alta, mas uma coerência, né? Tudo tem um limite. Não, uma coisa é uma diária mais alta, outra coisa é você pagar o preço do prédio para ficar lá 15 dias. Isso não existe, né? Então, muita gente eufórica. Por exemplo, no nosso ramo, tem muita gente aí que já captou muito imóvel. E aí eu sempre faço algumas perguntas. Como é que vai fazer a vistoria de entrega, a vistoria de recebimento, check-in, check-out, a questão do seguro, que né, eu atuo há 30 anos, qual é o seguro que está usando, o que o seguro não cobre, já deixou claro isso, que o seguro não cobre. Eu ouço muita gente falando, não, nós vamos fazer calção. A calção aqui fora é diferente daí. Lógico, se você está em Portugal, você calciona num banco, mas nos Estados Unidos você abre uma conta, que é uma conta conjunta entre as duas partes, e o dinheiro fica lá, ou você faz uma capitalização, enfim. Como é que vai ser isso aí no Brasil? Não sei, porque para fazer qualquer operação dessa você precisa ter CPF, você precisa ter CNPJ. Então, entidades estrangeiras vão ter alguma dificuldade com relação a isso. Isso é um outro ponto. Mas, com relação à população e o inglês assim, é que a gente está discutindo, Cristiano, uma coisa boba, no sentido boba que já era para falar inglês há muito tempo. Por exemplo, aqui, a grande maioria das crianças estão em escola pública. Você não vê curso de inglês, o cara sai da escola pública falando inglês, ponto. Acabou. Quem não fala inglês, normalmente são os muito antigos. Os muito antigos, mas a juventude, aqui em Portugal, de 30 anos para frente, 40 anos para frente, esquece. Fala e fala razoavelmente bem. E, além disso, aqui na região, no norte, em Portugal todo, mas no norte tem muito francês, então se fala muito francês aqui, existem muitas vagas aqui para francês, e agora está tendo muita vaga para russo, né? Então, assim, nós temos uma quantidade de russos muito grandes aqui nessa região, russos, poloneses, enfim, alemães, mas russos muito mais. Então, assim, aqui já está se discutindo como aprender russo, como aprender chinês, como aprender árabe.
E a gente ainda está discutindo no Brasil a música do Eduardo e Mônica, né? E eu ainda nas aulinhas de inglês. Quer dizer, uma música lá de 88, 87, que em 2025 está começando, ainda faz sentido. Quer dizer, eu conheço gente que vai para. Eu sou formado, tá bom, então pede uma pizza para mim lá nos Estados Unidos, e não sabe pedir. Então, vai ser um caos. Né? Se não tiver cuidado, vai ser um caos. E quem falar inglês vai ganhar dinheiro. Essa é a regra. Excelente, meu amigo. Estive aqui com José Lucas Neto, nosso grande amigo já de longa data, desde a época da Serasa, né, que a gente tinha um contato. Exatamente. Você, não vou dizer que você é antigo, mas você trabalhou no Bamerindos, não foi? No TC, eu era responsável pelo TC Bamerindos. É muito tempo, rapaz. É muito tempo. Eu vou fazer 50 anos esse ano com muita felicidade. Bom, recebi aqui José Lucas Neto, ele que é administrador, consultor, professor, corretor com atuação no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, com MBA internacional, especializações em Columbia e Babson, tá certo? Babson, tá correto? Babson. E mais de 20 anos de experiência no mercado de varejo, finanças e imobiliário. E ele vai ajudou a gente a entender as diferenças e oportunidades entre o mercado brasileiro e internacional. Mas antes de você ir, gostaria de fazer um bate-papo, eu, você e o Jean, em algumas questões, né? A gente fazer um entrosamento. O que você visualiza do nosso mercado local, que você conhece? O que a gente pode... A gente falou de tecnologia, de avanço, de copy, e vamos já falando aqui com o nosso amigo Jean, que também você não é professor, né? Fui professor, sim. Foi professor também, 6 olha. anos, coordenador de curso, professor universitário. Que maravilha. De várias universidades. Eu falei, vai dar aula. Bom, Cristiano, primeiramente queria agradecer o convite, né, de estar participando aqui desse seu podcast. Isso é muito Prazer legal, né? O nosso. Esse nosso podcast, mas isso é muito legal para que as pessoas consigam entender melhor, né, como vai aplicar isso, a ferramenta que vai ser utilizada. Vamos falar um pouquinho de IA, vamos falar um pouquinho de tecnologia, vamos falar um pouquinho de automação. Mas antes eu vou deixar a palavra para a gente fazer esse bate-papo. Mas já pegando... Você queria fazer algumas perguntas para o nosso amigo? Ele falou, que me interessou muito, o José Lucas, ele falou que o empresário que correr realmente na frente, ele tem um leque aí gigante, que é a população idosa. Que hoje ninguém está olhando no mercado imobiliário para a população idosa. E se você parou para pensar, antigamente as pessoas elas não envelheciam com tanta, podemos dizer assim, como está hoje, né? O mercado da pessoa, da população idosa. É que eles não envelhecem, na verdade. Né? Não envelhecem, essa é a palavra. Não querem envelhecer. Não envelhecem, né? Então você pega pessoas com 70, 80 anos, malhando, nadando, correndo, fazendo atividade física, mexendo no computador, mexendo no celular, como se fosse uma pessoa de 18 anos. Ou até melhor, que às vezes é de 18 anos. E não gosta de enfrentar fila, né? De idoso, né? Exatamente. Então você pega essa pessoa, né? Mas em algum momento da vida ela vai ter uma dificuldade um pouquinho maior, né? De mobilidade, vai ter um pouquinho de cognitiva, algumas coisas que aos poucos alguma doença chega e vai... É natural. Natural que chegue nesse momento. Só que o que acontece? Nesse momento que ela fica... Se eu não der ferramentas para ela, ela piora. Sim. Né? Para ela não se sentir útil, ela tem que se sentir útil do jeito que ela era anteriormente. É assim que a gente quer viver. A gente não quer depender de ninguém. E a tecnologia vem com esse diferencial. Né? Então você pega uma pessoa idosa que não consegue ter se levantar tão rápido, ou de repente não consegue desligar uma luz, né, facilmente, depende de uma cadeira de roda, um PNE mesmo, né? Você pega com tecnologia, você faz ele se sentir útil da forma que ele não precise de ninguém para poder executar realmente os movimentos básicos, que é você ir pegar uma água, você desligar uma luz, você abrir uma porta, você fazer tudo que uma pessoa normal faz. Então a tecnologia e a inteligência artificial está vindo com esse intuito também da população idosa. Então quando você olhar para um empreendimento nesse nível do idoso, né, eu vou fazer um empreendimento específico para essa população, esse empreendimento vai ser um empreendimento diferenciado, porque hoje não se tem esse empreendimento. Correto afirmar isso, Lucas? Qual é a tua opinião? Perfeito.
Então, quando você tem... fomentar esse mercado com as construtoras é um mercado gigante, porque a população está cada vez mais idosa. Hoje, a taxa de natalidade está baixa. Justamente, eu Né? ia falar sobre isso, Se né? você tem uma taxa de natalidade baixa, significa que a população... Antigamente era só a Europa que era assim. Hoje em dia, o mundo está assim. Sim. Né? A taxa de natalidade... Você vê o Canadá aí querendo cada vez mais, né, colocar gente para fazer filho. Né? Porque não tem gente querendo nascer mais, porque o custo é alto hoje. Ainda mais na nossa região, antigamente nossos avós falavam onde come um, come dois. Na verdade, hoje a gente já sabe que onde come um não come mais dois, né? Justamente pelo fato do custo do negócio. Não dá, exatamente, não está conseguindo comer mais nenhum, né? Quanto mais dois. Porque antigamente não tinha televisão, agora tem tablet, tem uma série de coisas, né? Então, depois que os japoneses inventaram o robô, né? Aquele robô mulher, né? Tal, aí o negócio pegou, né? Então, acho que falta realmente... na verdade, assim, a tecnologia eu entendo como algo intuitivo, tem que ser algo intuitivo para facilitar. Por exemplo, a minha mãe, por exemplo, foi uma dificuldade para ela aceitar o celular, o smartphone, porque ela era raiz mesmo, Caxias, ela era arquiteta de desenhar no papel mesmo e não queria ir para o computador. Ela até conseguiu não ir para o computador, ela conseguiu. Mas para o celular eu disse, não, a senhora vai ter que aceitar. E ela aceitou o celular, aceitou o WhatsApp, agora já aceitou a questão bancária, né? Sim. Então, essa parte, até para falar essa questão de golpes também, que é importante, né? Muito. Hoje está muito grande a quantidade muito de grande, golpes. né? Então, a tecnologia ela tem que ser intuitiva, ela tem que ajudar também o idoso a evitar essas questões dos golpes, né? Então, como é que tá aí, José, aí na parte da Europa? A questão de golpistas, aqui a gente tem bastante, aí também tem? Aqui tem muito pouco. Tem, sim, tem, ainda tem. Eles chamam de um golpe direcionado para os idosos, mas a lei é muito severa aqui. Mas, assim, de longe não tem nem... Esquece, por exemplo, Comparação. você conversa aqui com 1000 pessoas, o cara não sabe nem do que você está falando. Legal. Eu ouvi falar, não chegaram ainda no consenso, José, mas que esse apagão foi ataque, né? Não, mas esse apagão, na verdade, já estava há um mês, os caras que está sobrecarregado na França, entendeu? Sim. Então, assim, já estava sobrecarregado. Aí vem a teoria da conspiração, eu recebi um texto ontem que foi às 11h33, aí essa hora tem uma relação com Saturno, Marte. Meu irmão, é muito Tem tempo tudo que é todo. jeito, Pra você ter uma ideia, quando me ligaram na segunda-feira, uma amiga me ligou e falou, Lucas, eu estou indo no supermercado, não sei o que, tu vai fazer o quê? Eu falei, vou dormir. Eu não vou dormir, cara. Eu não estou doido, tem coisa aqui em casa, eu não vou fazer nada. Eu falei, vai que é uma guerra, amanhã eu preciso ir para a guerra, eu tenho que estar dormindo, então eu vou dormir. E resumo da ópera, teve gente que foi na segunda, na terça-feira queria ir no supermercado devolver, que o cara comprou fiambre para 6 meses, papel higiênico para 5 meses. Eu ouvi também sobre isso, realmente. Justamente esvaziando as gôndolas e as prateleiras dos mercados. Para a gente concluir, José Lucas, acho que é importante a gente falar também sobre a discriminação ou esqueci, a fobia, como xenofobia. A xenofobia. Como é que está? Como é que está hoje, na tua visão, nos Estados Unidos, na Europa e em Portugal? Eu acho que, assim, primeiro que os lugares têm que se organizar, né? Tem muito esse vitimismo de que aqui ou em outro lugar... Na verdade, o mundo perdeu a mão. A França está complicadíssimo você, por exemplo, andar na França. Está cheio de pickpocket. Quem viu ontem o 1º de maio na França foi um dos 1º de maio mais violentos dos últimos 50 anos. A França não consegue mais controlar as pessoas que estão lá, porque entrou deliberadamente, quem quisesse, a pessoa entrava lá sobre essa égide de que vamos proteger, vírgula. A gente tem que tomar muito cuidado. Como nos Estados Unidos também, tinha uma confusão enorme. Os processos, por exemplo, tem o caso de pessoas conhecidas que são pós-doutores em engenharia espacial que foram para o Canadá, porque o processo no Canadá andou em 6 meses e nos Estados Unidos andava em 4 anos, por conta que estava entrando todo dia 2.000, 3.000, 5.000 pessoas na fronteira. Quer dizer, isso não existe. A gente tem que parar com essa hipocrisia e essa maluquice que a gente tem. Ninguém abre a porta de casa e fala, entra quem quiser. Né? Ninguém vai fazer isso. O Canadá está fazendo isso também. Né? O Canadá agora está revendo tudo, porque a quantidade de pessoas que entraram, que eles estão começando a rever os processos, e que a quantidade de documentos falsos apresentados. Você tem uma ideia, tem alunos de doutorado
que não têm segundo grau, mas estão no doutorado com documentação falsa. Então, assim, o mundo tem que dar uma parada. O que é que eu vejo aqui? Né? Eu sou cidadão, então eu digo que eu sou cidadão de origem, existe o cidadão atribuído, atribuição por casamento, por moradia, não, eu sou de origem, mas eu digo sempre isso. Sempre o teu sotaque é diferente, seja nos Estados Unidos, seja aqui. A regra, para mim, é clara. Você cumpre a regra, ponto. Você cumpre a regra. Ninguém vai te encher a paciência. Agora, os mais velhos, você vê uma resistência ainda nos mais velhos. O que é que você tem que fazer? Sublimar. Porque o cara tem outra história. O cara tem, por exemplo, tem uma senhora aqui no café que eu tomo, que ela hoje já é minha amiga. Mas as primeiras 2 vezes que eu fui lá, ela só falava assim, porque a gente não manda mais aqui. Aqui só tem brasileiro. Aqui ninguém mais quer saber. O português não quer mais saber. Mas ela tem 70 anos, trabalha no café há 370 anos. Quer dizer, a realidade dela é outra. Hoje é uma super amiga, uma senhora educada, gentil, mas que se assusta. Porque o que é que está acontecendo? Eles têm, em Portugal, por exemplo, se tem uma vida muito boa, existe um programa aqui, por exemplo, de saúde, que é o médico de família, e que está super lotado, porque a primeira demanda que veio de estrangeiros, e aí tem cabo-verdiano, angolano, brasileiro, foi atribuído o médico de família e simplesmente eles saíram e o médico está atribuído. Então, o médico já não tem mais vaga para atender outra pessoa. E aí eles estão começando a esperar uma semana, 10 dias para uma consulta, o que para a gente é ótimo, eles acham um absurdo, né? Porque eles tinham consulta na hora. Então, o que é que está acontecendo? Perdão, o que quer de suporte? O que está acontecendo é que, assim, muita gente começou a ficar chateada. Aí entra o Jean. Esses dias eu conversando com uma pessoa do consulado aqui, eu falei, mas é fácil. Pega todo mundo que está cadastrado, manda um e-mail, um SMS, porque, e baixa uma norma que precisa em 30 dias responder, quem não responder vai sair. Pronto, já está liberado o médico. Mas aqui também nós somos originários de Portugal. Então aqui ainda é muito assim, eu reclamo, mas não dou a solução. Mas aos poucos vai se arrumando, sim. A questão da xenofobia, eu acho que você tem que ter controle. O brasileiro, você vê o brasileiro aqui, é um negócio assustador. Aqui não se tem barulho na rua, ele adora andar com aquelas caixinhas com música, a história de jogar lixo na rua, e não é só o brasileiro, tem outras nacionalidades também que jogam, e assim, eles ficam assustados, porque eles não tinham. Tivemos recentemente, assim, a questão de muitos brasileiros que foram a Portugal e voltaram deixando dívidas de aluguéis. Né? Então, isso e aí, olha a imagem que fica, né? Quando, né, nosso povo acaba fazendo isso, né? Então, assim, nós não tivemos, ao contrário, né? Do contrário, notícias em que portugueses saíram do Brasil deixando os aluguéis em atraso. Nós não temos ao contrário, né? Mas, assim, nós... Destruíram imóveis, porque aqui existe uma regra. Por exemplo, quando você vai alugar, eles fazem uma pergunta. Muitos dos imóveis aqui não aceitam pet, tá? Não aceitam. E ponto final. Não aceitam. E ninguém está nem ali para isso. Quem quiser ir, vai para um, que normalmente são mais caros. E muita gente que vai morar, eram 3 pessoas, 4 pessoas. Começou a morar 12 na casa. Aí o cara fala assim, mas eu não estou pagando aluguel. Não é assim, aqui existe um limite. Tipo boate, as casas têm um limite de pessoas. E o cara, se a polícia for lá e detectar isso, o dono é multado. Então, não dá para fazer isso, entendeu? Então, assim, esses cuidados são complicados. Meu querido, você vai precisar concluir, que você tem outros compromissos aí, né? Fico feliz de falar com você. Acho que, assim, para concluir o nosso mercado imobiliário,
ele é a profissão, segundo a gente fez uma pesquisa, né? A profissão que mais se procura hoje no mundo é ser corretor de imóveis. O segundo, na verdade, depois de piloto de avião, se eu não me falha a memória. Então, é a segunda profissão mais procurada. Então, a gente tem alguma vantagem com relação à xenofobia, vamos dizer, porque nós somos corretores de imóveis. Então, esse talvez seja nosso diferencial. A outra é, por exemplo, nós temos hoje atores da Globo, né? Ator da Globo entrando, então os portugueses assistem as novelas, isso também contribui e tal, né? E eu digo o seguinte, já que eles estão entrando no nosso mercado, nós vamos ser ator. Vamos fazer curso, teatro. Não é verdade? É uma forma de, né, da gente se vingar, né? Vamos virar ator da Globo, né? Então, muito obrigado, meu amigo, por você estar vindo conosco aqui, virtualmente, por quase um holograma aqui conosco, né? Mas o Jean, em breve o Jean vai providenciar esse holograma. Esse holograma. Mas você faz melhorando, eu e o Cris com cabelo. Você faz a gente com cabelo. A IA faz isso hoje, isso é o de menos. Tá bom, então pronto, eu já sou mais, eu já era seu fã, agora eu fiquei mais seu fã. Então, eu quero que, assim que estiver pronto, me mande o link de toda a nossa conversa, de tudo que estiver pronto, porque tem muita gente para ver isso daqui. Com certeza. Até quarta-feira a nossa edição está pronta para a gente poder distribuir. Até a próxima quarta-feira agora. Obrigado, amigo. Até mais. Um abraço. Aqui com o nosso amigo Jean Khaled, da CompuRede, falamos de tecnologia. Agora a gente vai explorar mais essa questão de tecnologia que é um dos pilares hoje do mundo, né? Jean, como é que você vê essa questão da guerra tarifária, das novas tecnologias, se isso pode impactar com relação à disputa entre Estados Unidos e China? Você acha que vai ser favorável para a gente? Você acha quais são as suas preocupações ou, de repente, até você acha que pode ser melhor para a gente? Eu acho assim, a minha opinião é essa tributação que os Estados Unidos está criando para o mundo, não é só para a China, né? A gente sabe disso, vai impactar em todos, né? Então, o exemplo disso é, hoje, para a gente comprar algum produto americano, essa tributação sobe. E o que vai acontecer? A gente vai parar de comprar. E aí o mercado chinês vai invadir ainda mais outros países. Isso dá uma abertura para eles. Em compensação, a China perde de outro lado. Ela ganha desse lado, mas ela perde de outro. Porque hoje, a maioria dos fabricantes mundiais americanos estão dentro da China, né? Então, você tem a Apple, você tem Samsung, você tem vários... A Samsung não é americana, mas ela está também na China. A Samsung ela é coreana, tá? Para você ter uma ciência. Mas você tem milhões de fábricas americanas dentro da China, porque a mão de obra era muito mais barata do que eu contratar um americano para executar a mesma montagem, da linha de montagem de equipamentos. Tanto é que, nas vésperas da tributação, foi encomendado vários aviões cheios de iPhones para justamente não pegar a tributação e não ser na mesma hora a tributação já valer. Então, por aí você tem uma ideia de custo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Salvo engano, vai aumentar em 30% o valor de um iPhone, só por conta da tributação do Trump. Isso nos Estados Unidos. Isso é mais ou menos o que o mercado vai ter de resposta, né, por conta dessa tributação específica. E aí para o Brasil fica mais complicado também, né? Não é uma coisa favorável. Em compensação, a China manda mais produto para cá. Porque nós compramos, né, de lá. Nós compramos o iPhone de lá. Exatamente. Vem de lá. O MacBook. Só que não vai vir mais, porque, como eu já te falei, esse custo vai ser maior para a gente, para ter um iPhone, para ter um iMac, para ter esses produtos. Quem viaja para comprar lá vai comprar mais caro também. Vai comprar mais caro também, então vai ficar inviável o negócio. A não ser que as fábricas comecem... Já não é um valor? Hoje você comprando um iPhone já não é barato. Já tem por aí. Você não vai encarecer o processo, né? Isso aí vai dar as pessoas não vão ter as mesmas quantidades que tinham antes, né? De telefones. Às vezes você tem uma pessoa que tem 2, 3 iPhones, essa pessoa não vai ter mais 3, vai ter só um agora, porque o custo também vai aumentar. E às vezes você tem o último iPhone, talvez você não compre mais o 16, o 17 que vai sair, você vai comprar o 14, o 15 porque está mais barato. Então, são formas de você sair e continuar
no mesmo processo tecnológico. É uma bagunça, né, dessa questão, né? A gente consegue prever, mas não com tanta exatidão. Eu estava na rádio, por exemplo, falando sobre isso. Porque, por exemplo, a pandemia, por exemplo, tivemos problema com relação a peças de carro que vinham do Japão, né? De som, de Bluetooth, de tudo. Tinham carros que foram entregues sem Bluetooth, né? Então, é provável, né? Pode ser positivo, pode ser negativo, ou, como você falou, né? A questão da maior empresa hoje de tecnologia, né? Sim. Que é a Apple. E com relação aos carros elétricos, o que você visualiza? A parte de automação, de casa inteligente? Vamos falar de carro. Vou começar a falar de carro elétrico. Eu acho que não tem volta. É uma tecnologia sem volta. Antigamente diziam que os carros elétricos, o problema era a bateria, né? Que a bateria era o problema, que era o preço de um carro. Então, eu não vou comprar carro elétrico, a bateria é um preço de um carro. E também porque a bateria explode, pega fogo, e nos prédios vai pegar fogo, essa bateria não tem como apagar, porque é fluido você não apaga com água, com nada, com pó, com nada. Só que a bateria se modernizou, e hoje ela não pega mais fogo. Já foram feitos vários testes onde a bateria não pega mais fogo, então já caiu por água abaixo. Alagamento, por exemplo? E alagamento, por exemplo? Mesma coisa, né? Ela também não sofre esse problema, porque ela é elétrica. E a outra opção que é o tempo de uso dessa bateria. Então, eu vi agora recentemente um cara postando na rede social que o carro dele acho que é um BYD, acho que era isso, com 200 mil quilômetros rodados, tá? E que a bateria continuava com 96% ainda de uso em perfeito estado. E ele disse que o carro continua intacto, né? Isso é um depoimento de uma pessoa, não era a fábrica falando, não era ninguém. Então, assim, a probabilidade de dar certo por conta do custo-benefício na elétrica ou na híbrida, tanto faz, é muito grande, né? Eu mesmo sou de tecnologia, eu tenho um carro híbrido hoje, eu não tenho elétrico, mas eu tenho um híbrido. Então, na cidade eu só rodo com elétrico e quando eu viajo eu rodo no híbrido, que aí eu posso tanto usar a elétrica quanto a gasolina. Mas hoje na cidade, tranquilo, eu rodo só no elétrico. E o tempo, né? Que vai desvalorizar esse carro, né? Com o tempo. Pode ser que sim, pode ser, mas o que eu já ganhei também, não gastando com gasolina, já é eu vou ter que ganhar de um lado e perder do outro, né? E a outra opção também que eu digo, você está também tendo o lado ecológico da história, né? Sim. O combustível é fóssil, a eletricidade não é. Então você também tem o lado que está poupando, ajudando de alguma forma a natureza. Então a gente também está pensando por esse outro lado. Nos Estados Unidos, já está sendo criada as rotas de carros elétricos aonde o asfalto recarrega aquele carro. Só você andar naquela pista já vai recarregar o carro por indução. Legal. Né? Como é seu celular hoje. Parece videogame. Lembra que a gente parava você só com o carro encosta, exatamente. Você vai encostando o celular ali e já começa a carregar o celular. Igualzinho o carro vai ser, só que você não vai encostar. Ele andando já vai estar recarregando. Não só pela frenagem, que quando você freia, o híbrido já faz, né? Já a frenagem dele já recarrega a bateria, mas a própria autoestrada já vai carregar aquele carro. Então, e na China também, isso também já está sendo feito. Então, você tem vários países convertentes. Se você for na China hoje, já é quase que 70% dos carros são elétricos. 70%. Então, você tem uma grande demanda hoje, e com a invasão dos chineses aqui no Brasil, sim, cada vez mais você vai ver mais carros elétricos. Para te dar uma ideia de custo, tem carro aí que o fabricante está dando 8 anos de garantia na bateria. Quem é que fica 8 anos com carro hoje? Difícil, né? Você vê uma pessoa com 8 anos de carro, é difícil. Provavelmente você vai mandar esse carro antes dos 8 anos. E ainda vai estar na garantia. Eu não estou falando que depois da garantia não vai prestar o carro. O carro vai continuar prestando depois dos 8 anos. Porém, você não está coberto com a garantia daquela bateria. Mas quer dizer que vai ter um tempo de vida útil muito grande. Fora que algumas estão garantindo a recompra dele pelo preço da FIP. Então, significa que você não vai perder tanto se você voltar para a mesma marca, né? Então, isso eu acho que é uma tecnologia sem volta. Não tem mais jeito. Eu acho que a combustão, com o tempo, vai acabar, né? E a parte de carregamento, que era o gargalo de todo o carro elétrico, aqui você não tinha local para carregar, você não tinha tomada, demorava muito, eram não sei quantas mil horas, está bem acabando.
A própria BYD anunciou essa semana retrasada que carrega um carro agora em meia hora. Pô, maravilha. Né? Meia hora não, desculpa. Eu falei errado. Se eu não me engano, são 5 minutos. Pô. É um Turbo, carregador né? Super totalmente turbo, aonde você vai colocar quando estiver no posto. Você não passa 5 minutos para abastecer o carro, você vai passar 5 minutos para abastecer seu carro do modo elétrico. Maravilha, né? Né? Então, todos esses empecilhos que foram lá atrás falados já está caindo por terra abaixo para que justamente o problema de carregar acabou. Hoje você vai em todos os shoppings de Belém, não tem carregador elétrico. Estou com a melhor pessoa para falar de futurismo. Exatamente. Né? Então, a questão dos carros elétricos, a gente já vê isso. Tá. E os condomínios, como é que estão se preparando para receber esses carros elétricos? Pois é, existe um problema na energia que o transformador, você tem que ver a demanda contratada daquele transformador, tá, da energia, e você tem que ver o que você está consumindo. Eu estou consumindo 100 e o meu transformador é de 200. Mas Ok. a energia tem que estar ligada na unidade do apartamento, né? Só que aquele transformador daquele prédio, para aquela energia, Tem que aceitar. tem que ter essa folga para você colocar aquele carregador. Então, quando a gente faz uma inspeção técnica disso, tá? A gente vai verificar toda essa parte técnica para saber quantos carregadores eu posso colocar dentro do condomínio. Não é assim, simplesmente eu vou ligar na minha UC e cada um vai colocar o seu na sua UC e vai funcionar. Não. Entendi. Eu tenho que ter uma sobra nesse transformador para saber se eu consigo comportar 3, 4, 10, 50 carregadores elétricos, porque aquele transformador ele não pode ultrapassar aquela carga. E como é que se resolve isso hoje, né? Aí imagina, o Cristiano foi no prédio dele e no prédio dele ele colocou o carro elétrico. Aí o vizinho vai colocar e diz, não pode. Por quê? Porque já estourou a cota de energia daquele transformador. Entendi. Né? Aí o prédio não vai comprar outro transformador, nem a Equatorial, por conta de 2, 3 condôminos, ou 4, 5 ou 10 condôminos. Não vai, porque é muito caro um transformador. E aí o que acontece? Mas por que o Cristiano tem e eu não tenho? Aí vem o problema para o prédio gerenciar isso. Em contrapartida, os fabricantes de carregadores já estão fazendo da seguinte forma. Eles estão balanceando aquela carga. O que significa? Se o carro carrega com 22 kW e eu tenho 2 carros ao mesmo tempo carregando, cada um vai ficar com 11. Para quê? Para que toda essa operação consiga colocar em mais de 1, 2, 3, 4, 5 carregadores ao mesmo tempo. Eu baixo. Então, meu carro, se ele carrega com 2 horas, naquele momento que tem vários carros carregando, ele vai carregar com 4 horas. 5 horas. Por quê? Porque eu estou baixando a autonomia de carregamento dele para que todos eles possam ser carregados de forma tranquila, sem passar a energia daquele carregamento do transformador. Bom, existe a questão, não sabia dessa questão. Quer dizer, eu pensei assim, vou colocar só puxar uma fiação elétrica da minha unidade, vou colocar meu carro. Não. Mas muitas pessoas falam isso, vai lá e coloca. Só que futuramente isso vai dar problema. Vai dar problema. Muito problema, uma sobrecarga ali, né? Exatamente. Por isso que hoje os condomínios estão fazendo a vaga rotativa de carregador elétrico. Então o que acontece? Eu coloco 2, 3 vagas no condomínio, desde que aceite dentro daquela quantidade de transformador que eu já falei, coloco essas 2, 3 vagas e essas 3 vagas viram rotativas. Rotativas, legal. E de que o C vai consumir? Elas são pagas. Ah, legal. Então a gente já faz uma parceria com o condomínio e o condomínio já fornece energia, paga-se o custo e o condômino que quiser abastecer já paga na hora. É via aplicativo isso, rapidinho. Veja no posto de gasolina, vai para casa abastecer. Só que é muito mais barato, né? E o que a gente conseguiria linkar nos condomínios a questão da energia solar ou do mercado livre, que você tem para falar, assim, basicamente? Pois é, hoje a energia solar, muitos condomínios estão adaptando, mas o problema da energia solar... É a insolação? É a insolação. Fora a insolação que você falou, também tem a questão espaço. O condomínio, às vezes, não tem área de telhado para o consumo dele total. Então, isso se torna um problema. Aí, a solução que ele tem, uma das empresas é o Mercado Livre, que você falou, para tentar diminuir esse custo, mas sem colocar o espaço. Então, ele contrata uma usina externa, né, e acredita aqueles créditos que estavam dentro da usina para dentro do condomínio, para que barateie essa energia do condomínio. É uma solução rápida, fácil e sem investimento.
Porém, você não tem a mesma lucratividade se você implantar realmente o solar. Porque eu não lembro de cabeça, mas ele te dá em torno de 20% de desconto, 10%, dependendo do nível que você tenha de contratação no Mercado Livre, tá? Ou de outra empresa parecida que também tem, não só tem o Mercado Livre, tem outros que fazem o mesmo serviço no setor. Já a questão, se você colocar o solar dentro do condomínio, você consegue quase que 100% tirando taxa de iluminação públicas e impostos para você ter esse... O único custo que você vai ter seria esse. A taxa de iluminação pública e os impostos. Então, por exemplo, numa casa comum você vai pagar R$100, o que você pagaria 3 mil. Né? Na sua casa, por exemplo, se você consumir energia, sua conta dá 3 mil, você vai pagar 100, R$120 hoje. Dependendo do bairro, tá? Porque a tarifação pública e os impostos têm a ver com o bairro também. Legal. Se a gente consegue, por exemplo, no condomínio, colocar uma área com painel solar, sim, e gerar energia para esses carros aí, seria também uma alternativa, sim, talvez? Sim, também é uma alternativa. Porém, você tem que encarece pelo seguinte fato. Seria no CNPJ do condomínio? Como é que seria? Como é que funcionaria na tua visão? Assim, existem duas formas, tá, de você fazer isso. Primeiro, com banco de bateria, onde essa energia é condensada nessa bateria. Off-grid. On-grid. Isso. Tá? Então, você pode armazenar pelo banco de bateria ou dar entrada na rede, que é da Equatorial, que é feito normalmente. Então, vou tirar um pouquinho daquele misticismo que as pessoas acham que se eu colocar uma energia solar na minha casa, nunca vai faltar luz. As pessoas pensam isso. Na verdade, não é assim que funciona. Só se você tiver off-grid, né? Só se você tiver o banco de bateria para sustentar isso, que é geralmente em fazenda que a gente usa isso, né? Que é onde não chega a energia da rede, né? Aqui em Belém é a Equatorial que comanda essa área. Mas, então, o que significa dizer? Eu pego aquela energia que é captada da energia solar e vendo ela para a Equatorial. É assim que funciona. A Equatorial, em quilowatt, me acredita o que eu injetei na rede dela. Então, qual é o legal também da energia solar? Que se você parar para pensar, você paga 80 centavos, R$1 por quilowatt. Né? Então, quando você também coloca na energia dela, ele não vai te cobrar por quilowatt R$1. Você também vai cobrar para ele por quilowatt. Então, não importa se a tua energia, o custo vai vir em tarifa vermelha, ou tarifa verde ou amarela, ou de repente o governo resolve duplicar o custo da energia, você vai ter que pagar o dobro. Não vai ter isso para você, porque você também está fornecendo para a Equatorial. Então, é outro ponto positivo da energia solar. Eu não estou falando nem na área ainda, nem cheguei nesse mérito da parte ambiental. Uhum. O que você visualiza, vamos falar de Belém daqui a 10, 20, 30 anos? A gente já vê, por exemplo, a gente tem um parceiro nosso que é a Flytech, que é patrocinador do nosso podcast. Júlio. É o Júlio, né? Júlio é um grande amigo meu. Olha aí. Eu ia contar uma história rápida aqui para vocês. Eu e ele fomos uma das primeiras pessoas a trabalhar com drone aqui em Belém. Eu tinha dirigível, ele também. Olha que maravilha. E a gente trabalhava com drone lá atrás. Isso ainda o drone, ninguém sabia nem o que era direito. Que maravilha. Muito bacana. E aí, o que você visualiza para nossa cidade, para o país, por exemplo? A gente tem a questão da regulamentação, né, da ANAC. Sim. Hoje eu não consigo entregar uma pizza com drone. Né? Não sei se São Paulo alguma coisa assim nesse sentido. Eu não acompanhei a imagem. No Brasil não, mas eu acho no que Brasil você não consegue. Assim. Mas já existem drones, carros voadores, né? Tem uma nomenclatura para isso. Como é que está na tua visão, essa parte? Hoje... Carro elétrico, ok, mas e que voa, né? Sim, os carros que voam Os Jetsons aí hoje, né? Hoje eu vi uma notícia incrível, né? Eu sempre procuro me atualizar muito e eu não procuro me atualizar no Brasil, porque o Brasil já vai chegar a coisa aqui e eu procuro me atualizar fora. Então, hoje eu vi que a empresa americana Delta e tem a outra, me esqueci o nome da outra, mas enfim, vou lembrar aqui. Delta Airlines, que vocês conhecem, né? Sim. E ela está num processo com uma empresa de fazer um novo avião. E esse novo avião é como se fosse uma única asa. Não tem... a fuselagem do meio do avião é integrado à asa, onde ele tem mais autonomia de voo, com menos combustível, com maior velocidade
e com mais conforto para o passageiro, vai ser mais espaço. Então, isso já está acontecendo, não é mentira, tá? Então, essas empresas, essas duas empresas já estão com um investimento altíssimo para isso, já está dando certo. Já está em processo já de testes desse equipamento. Eu vou ver se eu mostro a foto depois para você desse avião, que vai ficar muito, muito interessante. Eu lembrei, é o VTOL, se não me falha a memória. VTOL, a Embraer também da Embraer, né? Ela já está em testes aí, o eVTOL, né? Esse é o voador que você está falando. É o carro voador da Embraer, que ela está tentando eVTOL. fazer isso, mas o que eu estou falando não é esse, não. Esse é outro que eu estou falando já, que já está em fase de teste também. Estados Unidos, nos Estados Unidos, Interessante. Para isso. Então são várias frentes, tem né? várias frentes trabalhando isso. Você tem no Japão... A China toda hora lança um carro novo, que é um helicóptero ao mesmo tempo, elétrico, com tipo um drone, que estão fazendo vários testes. Aí as pessoas perguntam, mas por que ainda, se já existe o drone, se já fizeram, por que ainda não entrou? É questão da velocidade, né? Do barulho. Né? Então é isso que eles tentam... o barulho... vai quebrar a vidraça de edifício. A bateria é um problema ainda. Né? Existem estudos feitos no mundo onde a bateria ainda é um gargalo, tanto que você vê no celular, não consegue ter uma bateria para 3 dias, 4 dias, 5 dias. Por quê? Porque consome. E eu não consigo minimizar. Eu posso até ter uma bateria que vai durar 5 dias, mas eu vou carregar um carrinho junto com ela, né? Sim. O meu celular. Então, esse é um outro problema. Você pega um drone desse que o Júlio está acostumado, a Flytek, um abraço para o Júlio mais uma vez, está acostumado a trabalhar, ele não consegue voar 1 hora, 2 horas com drone, né? A não ser que seja com bateria extra, mas se for uma bateria vai durar 20 minutos, 30 minutos no máximo, é o tempo que vai durar. Por quê? Porque a gente tem ainda essa dificuldade de bateria. Então imagina, você andar 20 km com drone, ele vai, mas ele não volta. Né? Por quê? Porque não tem bateria para isso. Então, é um problema grande que nós temos, além do barulho que faz toda a potência daquele motor, né? E olha que o drone é pequeno. Imagina ele enorme, imagina ele gigante, né? Aí vai o barulho ensurdecedor, né? E aí também tem a questão dessa bateria, que é um problema também. Ainda, né? Em estudo, vários modelos têm um componente, me esqueci o nome do componente aqui no Brasil, que nós somos ricos, que está sendo estudado também para colocar nas baterias. Um dos nossos parceiros aí de seguros, que é o José Lucas Neto, não dá para esquecer, né? Sim. Então, por exemplo, drones também não tem ainda questão regulamentar, questão de seguros. Você não consegue, com dificuldade para você colocar um seguro num drone. Então, imagina que um drone que acaba a bateria, cai lá de cima. Então, não tem uma regulamentação, não consegue se eliminar a questão do barulho e não tem questão do seguro. Então, imagina, são vários itens aí que podem preocupar uma cidade, né? Um país, um estado com relação a... Então, é complexo, eu espero que isso venha a avançar. Sim. Agora, vamos falar de tecnologia de automação de casa inteligente. Eu aprendi recente com você, que bom que você me ensinou, né? Sobre a diferença entre o Wi-Fi e o Zigbee, que muitas pessoas falam, né? Compram até no supermercado, em loja, uma tecnologia, já existe outra tecnologia muito melhor. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, a automação, né, residencial, que é o que você está falando aí, ela é composta pelo seguinte fato de você... Antigamente chamavam, né, de automação. O que era automação no período anterior a esse nosso que a gente vive hoje? Era o cara chegar e ligar, apertar o botão na casa dele e ligar a luz, por exemplo. Isso fazia parte da automação. Mas hoje a gente vive as casas inteligentes, você vê os prédios. Desculpa interromper, mas com muita fiação, né? Muito fio. Tudo com fio ainda por cima. Mas hoje a gente vive um mercado onde tem as casas inteligentes, as casas tecnológicas, né? Então a automação ela mudou um pouquinho de padrão, que você não tem mais, já começa que não tem mais aquela fiação toda, né? Segundo, que eu tenho várias tecnologias que também se enquadram no sem fio. O que são essas tecnologias? Você tem a questão do Wi-Fi, né? Eu tenho uma automação via Wi-Fi. Essa automação ela vai sobrecarregar a sua rede, né? Se você não tiver uma rede robusta para aguentar todos esses equipamentos, vai ficar caindo, vai ficar desconfigurando. Fora a energia. Então eu digo que a automação Wi-Fi é uma automação de brincadeira, para você brincar, testar e conhecer. Depois que gosta, aí vai profissionalizar o negócio. Que é o quê? É automação via Zigbee, via Z-Wave, né? E até algumas tecnologias, que não só são Zigbee e Z-Wave, ainda continuam até no cabo mesmo.
para ter mais segurança que vai Claro. funcionar, né? A gente que é de música, por exemplo, a gente vê cantores atuais cantando no microfone com fio, Sim. né? Porque é uma segurança, né? A mais para eles. A mais, né? Exatamente. Então fazendo uma analogia aí, o fio não vai deixar de existir. Não vai. Né? Igual na rede. Hoje em dia você tem aquelas redes Wi-Fi e tem a rede com cabeado. O pessoal diz, mas a cabo é melhor que a Wi-Fi. Depende. Eu tenho equipamento que o Wi-Fi é melhor que o cabo. Como é que funciona o Zigbee? Eu queria que tu me explicasse aí. Como é que funciona? Zigbee é uma frequência, tá? Assim como tem seu celular, né? Você tem seu celular, é Como uma escreve frequência. Zigbee? Só para os nossos Z-I-G-B-E-E. telespectadores poderem. Z-I-G-B-E-E. Pode contar um pouquinho da história, como é que surgiu? O Zigbee é uma tecnologia de rede, é uma rede, um protocolo, né, de rede, onde você consegue fazer um emaranhado, como se fosse teias de aranha, né, aonde cada traço da teia de aranha, ela é um caminho a ser percorrido pelo dado, pela informação. Então, quando você fala uma rede mesh, é uma rede Zigbee. Né, que é a rede mesh. Antigamente você fazia uma rede ponto a ponto. Se cortasse o cabo, a gente vai rede parava de funcionar. Vamos dar uma pausa aqui para uma água para você. Eu não ofereci água para você. Ok. Lembrando aqui da água. Obrigado. Aí você corta essa parte e deixa, né? Então o Zigbee continuando, né? O Zigbee, ele é uma rede, né, uma teia de aranha, como se fosse, aonde se eu cortar um caminho, ele acha milhões de outros caminhos. Então, geralmente, quando eu envio informação, ela chega. Pode ser por um caminho que esteja cheio, mas ela vai por outro que está mais o tráfego está maior, apesar de ser, às vezes, o caminho mais longo, mas ela vai chegar em algum momento aonde eu mandei essa informação chegar. E por que ela é superior a outra tecnologia? Wi-Fi? É. Como eu já falei para vocês, a Wi-Fi você tem que ter um protocolo robusto. Você tem que ter os access points robustos, com maior tráfego, com maior processo. E tudo na sua casa hoje funciona Wi-Fi. Você tem seu celular, você tem seu computador, você tem Alexa, você tem televisão. Você tem demanda muito maior no Wi-Fi, no protocolo. Então, significa dizer que está congestionada a sua rede. E quando você congestiona, é igual carro. Né? Você está numa via congestionada, porque tem muita coisa, informação rodando, você não consegue trafegar. E o que acontece? Um carro sai da pista para tentar ir pelo acostamento. Aí cai a sua rede porque não é permitido isso. Né? Então, geralmente acontece dessa forma. Não que a Wi-Fi não vai funcionar, não é isso. Eu até digo, você quer fazer uma brincadeira, você tem um estúdio, por exemplo, dá para colocar o Wi-Fi porque tem pouco equipamento. Então, eu tenho como colocar um equipamento bonzinho e trafegar esse dado via Wi-Fi na automação daquele estúdio. Mas não consigo colocar, por exemplo, Wi-Fi num apartamento de 200 metros quadrados, de 300 metros quadrados. Esquece, porque vai dar problema. Conflito, né? Vai dar. É muito grande, né? É um apartamento... Muitos equipamentos. Muitos equipamentos, a rede vai estar sobrecarregada. Quais são os equipamentos, por exemplo, que você pode ter num apartamento de 200 metros quadrados? Uma Alexa, sistema de som. Aí vem um mundo, né? Eu posso colocar desde uma máquina de lavar funcionando pela automação, uma cafeteira, um robô aspirador, uma cortina, uma porta, um vidro inteligente que fica horas fica transparente, horas fica com jateado, como se fosse. Eu consigo colocar tudo que tu pensar. A porta abrindo, Alexa falando, a janela, portão mexendo. Isso é um mundo. Eu digo sempre que não tem limite para a gente fazer o que tiver que fazer. Eu só preciso de tempo, às vezes, porque não estou acostumado a fazer algumas coisas específicas, mas o céu é o limite para a gente chegar e fazer... Cada vez mais novas tecnologias vindo com... E hoje a gente tem a tecnologia de sensoriamento. Dispositivos inteligentes, né? Cada vez mais, né? Que o sensoriamento faz com que você não precise mais tocar no botão. Então, por exemplo, imagina, eu coloco um sensor de presença inteligente. O que esse sensor faz? Na hora que você passar naquele corredor, antes de passar, ele já liga o corredor. E depois que você sai, ele desliga. Mas não é aquele que você tem que passar a mão. Igual de corredor de prédio, né? Que você tem que ficar passando a mão para ele ligar. Cabeça, não. Esse aí detecta pela presença térmica do seu corpo. Então, ele detecta que você está ali, naquele raio. Se você sair daquele raio, ele desliga a luz. Ou liga o ar. Aí, o comando que eu quiser dar na programação, eu faço. Aí você vê a diferença realmente da tecnologia. Você tem sensor de... Por exemplo, se chover, né? Então, imagina aqui em Belém. Geralmente, quando chove, o vento vem antes. Aí, o sensor de abalo sísmico detecta o vento e já fecha a janela. Basta que a janela seja motorizada. Então, tudo isso a gente consegue fazer. Sensor de inundação.
Imagina, seu apartamento. Você sabe, Cristiano, você é da área, você sabe o prejuízo que é a água entrar no fosso do elevador. É um prejuízo gigante para o condômino, para o próprio condomínio, né? Aí, imagina, você viajou, estourou um cano na sua casa, ninguém sabe, quando vê já caiu no fosso, já estragou todo o elevador, tá tudo molhado, os circuitos do elevador, queimou tudo. Para quem não sabe, o custo médio é alto mesmo, né? É em torno de quanto, mais ou menos, hoje? Em torno de 30 mil, de 20 a 30 mil um custo desse. Que o proprietário vai ter que pagar. Vai ter que pagar por esse problema. Aí o que acontece? Se eu coloco um sensor desse dentro do apartamento, na hora que tocar água nele, ele vai avisar o dono. Então o dono vai conseguir abrir a porta para o zelador, administrador ir lá e fechar o registro. Enfim, acaba aquele problema. Hoje a facilidade que a gente tem hoje de abrir a porta, saber quem está entrando, quem não está entrando no meu apartamento, através de fechadura, através de facial, que hoje todo mundo já tem facial em tudo que é prédio, mas há 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando eu pensei nisso, ninguém fazia isso. Sim. Né? Você sabe disso. Então, a gente hoje somos, eu acho, que a única empresa em Belém a fazer um prédio 100% automatizado. E você sabe que é o prédio que você mora, eu acho. Ainda, né? Não sei se você ainda mora lá, mas mora, né? Moramos lá. Então Citei isso no início do podcast e falo aqui, não é teoria que ele está falando, é prática mesmo, porque a gente vê isso na prática funcionando. No qual o condomínio ainda usa todas as ferramentas, câmera com leitura de placa, né, reconhecimento facial, nas áreas condominiais, na área de entrada e saída, sabendo que hora que chegou, que hora que saiu seu funcionário da sua casa. Se você mandou um pedreiro, na hora que ele entrar no prédio, você já é avisado via push, no seu celular, no aplicativo. Então, tudo isso integrado faz com que você tenha um prédio totalmente inteligente. E a ideia é cada vez mais a gente fazer isso. Então, a gente hoje está com várias construtoras entregando isso, com esse diferencial para os clientes e cada vez mais aprimorando isso, né? Então, trazendo mais coisa nova, cada vez mais essa parte tecnológica dentro da empresa é o que é o nosso forte. Estamos no momento agora de COP30, né? Então, a questão da tecnologia é muito importante, até para facilitar esse grande fluxo de pessoas que virão a Belém e que a gente espera que Belém esteja na rota internacional do turismo e esse fluxo vai aumentar e essas tecnologias vão ser necessárias, porque tem síndicos preocupadíssimos com alto fluxo de pessoas dentro do condomínio, porque não só pessoas são prestadores de serviços que vão estar nesses imóveis também fazendo um trabalho, né, em cima desses imóveis, né? Então, uma vez a gente esteve conversando sobre a questão da facial, por exemplo, né? Eu não consigo tirar uma foto, botar numa máscara e entrar no imóvel porque tem toda uma inteligência artificial entendendo ali. Perfeito. Então, uma segurança em cima dessas pessoas que vão entrar e sair. Então, você sabe a hora que entrou, a hora que saiu, né? Isso é muito bacana, né? Hoje o nível de segurança é muito alto, né? Hoje a própria marca Hikvision, que é uma das marcas que eu trabalho, ela criou um facial por um único problema que se tinha. Eu acho que ninguém sabe disso, é uma informação nova que eu estou dando para vocês. A gente agradece. Essa informação, a Hikvision, ela tinha um problema. E qual era o problema? Se você fosse gêmeo idêntico, você entrava. E não sendo autorizado. Porque quem era autorizado é o seu irmão. Como você é idêntico, você se beneficiava disso para poder entrar no espaço onde seu irmão era permitido. A Hikvision inventou agora um facial que ele lê a sua face e a sua íris ao mesmo tempo. Resumindo, se você tem um irmão igual a você, não entra mais. Não tem mais, acabou. Não, acabou. Acabou então, a carteirada. O único problema que se tinha era esse do facial. Então, hoje, o método mais seguro que a gente tem hoje de controle de acesso é facial. Então, empresas que vêm aqui dizendo, não, porque eu tenho QR Code. QR Code tem mais de 10 anos, é uma tecnologia totalmente antiga, que você consegue transferir aquele QR Code para outra pessoa e ela se passar por você. Bom falar. Né? Cartão, aqueles cartãozinhos. Eu passo o cartão para o Cristiano vai entrar no lugar do Jean, acabou a segurança também. Então, a gente está falando de pessoas que são responsáveis pelos aqueles atos, que estão fazendo isso dentro dos condomínios. Imagina, uma delegação do Egito, dando exemplo. Tá num apartamento seu, vai um cara lá e mata ele. E aí tá com a credencial do Cristiano e não era o Cristiano. Mas, e aí, como é que é essa função? De quem é o problema agora? Era do Cristiano? Ele foi roubado? Não foi roubado? Né? A gente não sabe. Então, o correto é... Nós trabalhamos com segurança. Então, eu não me permito errar nesse tipo. São grupos internacionais que vão vir, diga-se passagem, né? Para a COP30. E aí é um risco que se corre, né? É um risco alto que se corre, mundial, né? Então tem que ser muito bem pensado nisso. Então, vou dar um exemplo para vocês. O único condomínio
em Belém, 100% facial, é o Connext. É um único condomínio. O resto tem facial, mas não é para todo mundo. Porque o facial, não sei se vocês sabem, mas ele tem uma limitação de faces. Então, eu só posso colocar 10 mil, 50 mil, 20 mil, 5 mil faces, né? Porém, o nosso sistema, a gente armazena isso num servidor e não no facial, então não tem limitação. E o que ninguém aprende quando eu vou fazer uma concorrência com qualquer outra empresa é que, na hora que eu vou apresentar o meu custo, é óbvio que não é o mesmo deles, porque eu não uso o software gratuito que a própria marca oferece, porque existe essa limitação. E aí o que acontece? Eu só vou cadastrar os condôminos com a face. Os visitantes eu não vou cadastrar com a face. Então significa dizer que os visitantes vão usar o quê? Ou um QR Code, ou um cartãozinho. Aí, resumindo, a segurança foi para o espaço de novo. Não adiantou nada eu colocar, porque eu não tenho que proteger as pessoas que moram no prédio, eu tenho que proteger as que não moram no prédio, ao contrário, né? Então, esse problema a gente já enfrenta e eu explico sempre nas minhas apresentações que a gente não brinca com segurança. Qual é a vida que tem o seu filho? Qual é a vida que tem sua família? Isso aí é de se pensar, né? Então, a responsabilidade de contratação de um serviço que não é o adequado, que está ainda com QR Code, que está ainda com biometria, às vezes, né? Digital, que eu estou falando, a biometria, não a facial, ou o cartãozinho ainda de encostar e funcionar, isso é responsabilidade do condomínio, sim. Né? Então, a gente tem realmente essa visão. Falando disso, hoje a gente tem um acervo de condomínios que estão sendo criados aqui, porque o mercado está aquecido, né, em Belém. Você vê. Sim, quantos condomínios nós temos em Belém? Uns 5 mil, mais ou menos? Na região? Uns 5 mil, né? 5 mil. E quantos desses condomínios tem a questão da tecnologia aí, já na tua visão? Percentual, mas... Hoje, eu não tenho, em Belém, eu não tenho nem 10% do condomínio com tecnologia. Nem 10% a gente chega a ter, tá? Um por conta do financeiro, outros por conta que não se interessam, né? Assim como já tem dono de construtora que eu já visitei. Discriminação, no caso, né? Preconceito, diz, né? Com relação eu tô vendendo, não preciso disso, eu tô vendendo sem isso, então vai continuar assim. Né? Na verdade, algumas construtoras têm esse pensamento, outras não, né? Outras já têm totalmente investimento, gostam de investir, gostam de mostrar a tecnologia e eu tenho certeza que essas aí vão estar na frente. É como as pessoas falam, né? Antigamente, se você não usasse, você não tinha celular e você não sentia essa falta. Na verdade, hoje em dia, você não consegue viver sem ele mais. Ele já virou um objeto de apreço seu. Você já anda com ele, você já conversa, já fala, já olha para ele. É diferente. Ele já virou parte do seu corpo, o celular. Sim. Antigamente, você não vivia sem ele. É como se fosse um braço. Tem gente que não consegue ficar offline 1 minuto. É uma doença, é um compulsivo, já é compulsivo isso. Né? Não que seja saúde, mas... tudo em excesso faz mal e tudo em falta também faz mal. Né? Então, eu digo que em falta a gente não pode também não ter tecnologia junto com a gente. Acho que a tecnologia agrega valor, né? Agrega uma praticidade. Por exemplo, a nossa empresa hoje está automatizada, né? Então, nós temos a questão da gente poder abrir o escritório e fechar a hora que nós determinarmos. Sim. E os parceiros e os clientes vão poder, estamos em obra, né? Vão poder entrar e sair, deixar documentos, deixar chaves. Então, a gente criou um ambiente como se fosse um caixa eletrônico de chaves, caixa de documentos. E isso é uma facilidade, é uma praticidade, porque tem cliente que não tem o horário comercial disponível que nós temos. Ele tem um horário diferente da gente. Então, a gente consegue trabalhar com o cliente nessa possibilidade. A nossa equipe trabalha no horário comercial, mas os equipamentos vão trabalhar a hora que a gente determinar. 24 horas. Se a gente quiser se a gente quiser abrir nosso escritório 24 horas, nós temos parceiros para trabalhar na tecnologia de segurança. Nós temos empresa de segurança, que é a nossa parceira, a Máxima, fazer uma propaganda grátis aqui da Máxima, do Paulo André. E temos a Sexat também, que é parceiro também. Então, Laurinho. Então, a gente tem parceiros na parte de segurança, na parte de tecnologia e temos tecnologias trabalhando. Por exemplo, agora, falando de cópia, né, nós temos, aproveitando o momento da cópia, né, o avaliador, a gente consegue avaliar, sistema fazer avaliação do imóvel. Né? Já temos a ferramenta interna, agora nós estamos na ferramenta externa. Nós temos o Locker, a Armário Inteligente, que a gente pode falar um pouco sobre o mercado na China e o nosso mercado aqui em Belém, que ainda não decolou, mas lá no estado, acho que Rio de Janeiro e São Paulo já é bem avançado com relação ao Locker. Nós temos o aplicativo que está entrando e nós temos o óculos de realidade virtual que a gente vai concluir. Ótimo. Então,
tecnologia é importante, né? Com certeza. Na verdade, queria mandar um abraço para o Alfredo, que também é amigo nosso, né? Parceiro. Alfredo, o Lauro da SegSite também é outro parceirão, amigo meu. Tive com ele essa semana passada, reunindo com ele, fazendo um projeto juntos, né? Enfim, são amigos parceiros meus também. Mas falando um pouquinho dessa parte tecnológica, para você ter uma ideia, a Best Buy já faz isso há muito tempo. A Best Buy é uma empresa americana, não sei se você sabe, uma das maiores de eletrônica, e ela tem armários espalhados pelos Estados Unidos. Por quê? Porque imagina, você não sente segurança, eu estou indo, vamos supor, para os Estados Unidos e eu não sinto segurança às vezes em mandar para o hotel. Porque tem hotel que não recebe, tem hotel que não entrega a mercadoria, e aí você fica meio que desconfiado, sabe? De dizer assim, será que eu vou mandar, vai chegar nesse tempo, não vai estar? Com o locker dela é muito mais rápido, né? Então você acaba dizendo aonde você está, ela mostra o locker mais próximo que tem dela, você vai lá com a sua face, coloca seu rostinho e abre o locker e você pega a encomenda que você comprou. Você não sabe o que é um locker? Vamos fazer um exemplo aqui com a nossa caixinha mágica. Em breve a gente vai apresentar ela aqui mais. Mas o locker, ele tem um armário, ele tem uma porta, né? Ele tem uma porta que se abre, né? Uma porta que se abre e você vai colocar algo aqui, vai fechar e quem é o remetente e o destinatário, né? Então você entrega e aquela pessoa que recebe uma comunicação por e-mail, né? Por WhatsApp. Por push. Ou por push, então um aplicativo, então ela vai receber. Então eu consigo, por exemplo, ter um locker lá em Salinas. Sim. Então posso deixar a chave lá, né? Eu fui lá no imóvel e tal, deixo a chave, devolvo. Eu autorizei daqui essa pessoa buscar a chave lá. Isso, quando ela chegar lá, ela coloca a facialzinha dela, vai abrir a porta número 5 do locker, porque o locker vai ter 10 portas, por exemplo. Abriu a porta número 5. Quando abriu a porta número 5, pegou a chave, foi lá, olhou o apartamento, depois volta, coloca a face dela de novo, deixa na porta número 3, por exemplo, mudou até a porta, porque isso é programável. Colocou a chave lá e ficou lá a chave no número 3. Quando a outra pessoa for, ela vai no número 3 e deixou no número 10. E assim a gente vai fazendo. Lembrando que é importante a figura do corretor de imóveis, né? Somos corretor de imóveis claro. Para acompanhar o cliente. Muitos clientes não gostam de ir sozinho a visitas, gostam do corretor, isso é bacana de escutar até. Mas em casos específicos, por exemplo, o proprietário ele precisa que avalie a casa dele em Salinas, por exemplo. Ele está lá, ele vai deixar no nosso locker, né? E o avaliador vai lá buscar a chave. Em outro horário. Em outro horário, outro dia. Exatamente. Né? Em outro dia, outro mês, talvez. Não sei, ele vai lá buscar a chave e vai avaliar. Talvez outro mês, porque o locker ele tem uma limitação de tempo também, né? Sim. Inclusive lá na China eles estavam cobrando, agora deu um problema lá que eles estavam cobrando diária, porque as pessoas deixavam, lá tem 200 milhões, sei lá quantos... Tem muito. Mas é lotado isso lá. Na China e as pessoas estavam deixando as coisas lá passar um mês, 2, 3 meses. Não é um local de armazenamento, né? Não é armazenamento, é giro, tem que girar rápido. Então exatamente. A gente tem esse tempo no cuidado. O problema do locker que estava se tornando lá era porque queriam fazer como storage, né? Que estão self-storage, que as pessoas armazenam as coisas para deixar lá um tempo e só que não está sendo pago, né? Então eles começaram a cobrar, as pessoas ficaram chateadas lá, né? Exatamente. Para retirar as coisas aqui. Então, querido, muito obrigado. A gente vai fazer uma apresentação do tour virtual, que é uma proposta nossa com relação à COP30, né? A gente já tinha o tour virtual, então a gente deu um upgrade aí com relação à COP, que são as hospedagens. Então o turista estrangeiro, ele vai poder ver o imóvel, né? Que assim, ele vê muito só na foto ali e fica meio, será que é aquilo ali? Será que não é? Será que fizeram um homestage muito exagerado? Fizeram uma decoração muito na hora não vai ser? Então a gente fez questão de apresentar o tour e eu vou te mostrar aqui para você sentir, tá? Nada mais é do que a experiência, né? Do próprio cliente entrar no apartamento. Justamente para ele se sentir dentro do imóvel e dar mais confiança, muito, né? mais confiança e segurança para grandes grupos estrangeiros que queiram ter a visão do imóvel. Aí dessa parte tu vai cortar, né? Que eu vou ajustar no óculos aqui. E a gente vai acabando por aqui, né? Difícil trazer esse rapaz aqui pra gente cortar no meio, aí fica complicado. Ainda mais que ele mora longe daqui, mora longe. Tá gostando? Gostou? Tá achando bom? Top. A gente vai alimentar ainda a nossa página de tour, né? Sim. De tour virtual. Tá começando comigo hoje aqui, o Diogo. Já começou logo no furacão. No 12, né? No 12. Então a gente tem capacidade para 100 imóveis aqui na nossa página. 100 tour virtuais. 100 imóveis que a gente vai poder botar aqui. Então, esse aqui é um imóvel de uma amiga nossa que é da área de direito ambiental e tudo. Então ela passou pra gente. A gente deve trazer ela aqui também para falar. Então, lá no Marco, próximo ali do Parque das Cidades,
Então é um imóvel que vai ser bem cotado aí para cópia, né? Na questão. Temos algumas negociações e tudo com relação a esse imóvel, né? Mas a gente está esperando a melhor negociação para fechar, tá? E aí eu vou te botar um tour aqui que tu já conhece e tu vai fingir de conta que tu tá vendo esse aqui, mas lá do Ibatista Campus. Chegaste a ver o tour virtual do Ibatista Campus? Vai ser a primeira vez. Olha que bacana. Tu queres fazer propaganda aqui, falar do... Não sei, bora ver como é que te... Deixa eu ver o teu tour aí. Deixa eu botar aqui, né? Aqui não tá entrando aqui, deixa eu ver. Ele não tá entrando aqui, ó, quer ver? Ei, Diogo. Normalmente quando eu boto aqui, ele desaparece essa parte aqui, tipo uma tela cheia, sabe? Sim. Ele não tá dando tela cheia aqui, breve. A gente botar no óculos. Tem que tela cheia. É, não tô vendo aqui, né? Normalmente ele dá automático. Porque se eu botar no óculos, não sei se vai ficar bacana. Ele vai ver, mas vai ficar essa bordazinha aqui que eu queria tirar, entende? Não, isso aqui não. É mais... Vamos tentar esse ajuste primeiro aqui, bora ver. Acho que vai ficar legal, sim. Jean, aqui tu gira pra cá. Tu já usou? Já. Tu já conhece, então... Já tem conhecimento, já. Isso é uma tecnologia não muito nova, né? Essa parte de tour, né? A gente vai dar uma ênfase maior agora aqui. Então... que é do Way, né? É, conhece, Tá né? vendo? Só que este tour que tá na tela, a gente ainda vai colocar aí no site. Aí tu pode girar com a cadeira, né? Que tu vai ter Tô vendo aqui os ambientes, né? os ambientes todos. Pelos pontilhados Esse você aqui vai... é o modelo, né? É, o modelo lá. Mas como a gente não... Eu tô vendo aqui. A proposta é copy 30, né? Então a gente passa na tela o... É, ele mesmo. Tu tira essa nossa conversa aqui na Eu já na conheço edição. esse bicho aqui. Já? Foi o Fish. Meu filho. Apresentando o filho pra ele. É. A gente fez o tour lá. Muito bacana. Aí a gente corta nessa parte de fala, deixa mais ele, né, e tal. Ô, meu querido, Top. vamos... Deixa eu tirar aqui a... Vai concluir agora? Vamos concluir agora na... É porque tá na hora já, Já. porque vai entrar outra pessoa aí. São 4:12. Oi? Tinha uma borda Não, pra mim em não cima, assim. atrapalhou nada. Tu conseguiste ter uma visão Não, legal, tranquilo. bacana, né? Por mim, Tá aprovado pelo diretor nosso aqui de 100%. TI. Isso é de menos. Bom, estamos concluindo aqui com o nosso amigo Jean. Cara, muito bacana nossa conversa de tecnologia, sempre importante. Eu adoro tecnologia, deves imaginar. Então, mergulhar e aprender e poder compartilhar informações, né, desse universo, deixar mais intuitivo para as pessoas, mais bem explicado, né? Então, é isso que é nosso papel, acho que, né, dentro da sociedade, a gente que entende tecnologia, deixar esse negócio mais entendível, né? É desmistificar, né? a Desmistificar, tecnologia, né? Porque tem pessoas que acham que até morde, né? A tecnologia. É. Então, não tem esse medo de trabalhar com a tecnologia. Mas Sim. eu tenho certeza que ela bem explicada, ela bem mostrada e usada corretamente, ela leva você para um outro nível, né? Então, eu trouxe até aqui para umas dicas para os corretores que Legal. vão olhar aqui Nosso podcast. no podcast. Eu trouxe uma dica de algumas ferramentas de inteligência artificial que é Legal. para corretor, né? Específica para corretor. Legal, muito bom. E aí tu não sabes também, né? Isso é novidade Não, pra ti. bacana, Bom, bacana. o comum que todo mundo É o já aprendizado, sabe. a gente tá aprendendo junto É o aqui. chat GPT, todo mundo já conhece, né? Sim. Porque é uma ferramenta divulgada, então, que você Utilizo bastante. utiliza bastante, né? Tem o DALL-E,
que é DALL-E. Esta eu não conhecia ainda. Essa é uma ferramenta que consegue criar imagens realistas e objetos, né, mais complexas. É uma ferramenta paga, em torno de $18, tá? Mas ela também faz isso. Legal. Tem o Midjourney também, M-I-D Journey, que é viagem em inglês, né? Que você tem aqui. Ela foi muito usada quando criaram uma imagem do Papa Francisco trajando uma jaqueta branca, né? E por conta disso, ela usa uma comunicação colaborativa, onde várias pessoas conseguem conversar para formar o que tu queres fazer. Tipo assim, tirar da tua cabeça uma ideia melhorada, conversando com várias pessoas ao mesmo tempo para gerar aquela sua ideia. É como se fosse compartilhado o negócio. Legal. Né? E tem a função também que é em IA 100% focada em mercado imobiliário, que é o aluguel sem fiador. Legal. Chamada Credipago. Conheço, utilizo, sou parceiro. Já utiliza? Sou então, parceiro pronto. desse. Então, essa é uma outra visão. O Vista CRM também é uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para automatizar a gestão dos clientes imobiliário usando a IA. Então, ele faz essa gestão, é um CRM, que é um software para gerenciar toda a sua empresa, né? E o nome do software é Vista CRM. Tá? Então, é um software também diferenciado. O outro é o chat PDF. É igual o chat GPT, só que eu extraio as informações do PDF para fazer o que eu quero. Que o chat GPT não tem essa função, né? Eu tenho o Vid.io, que é VEED.io. É uma tecnologia para edição de vídeos com inteligência artificial, também que se utiliza. E o Tome App, que é a última, que é para criar apresentação, storytelling, né? Que no caso, para fazer uma historinha, criar aquela historinha para você contar, até mesmo para vender um apartamento, contando a história daquele apartamento. Vou baixar todos eles. Legal, né? São algumas das ferramentas que eu separei aqui para ficar como dica. Maravilha, né? Ajuda bastante, né? De imóveis. Existem IAs aí que conseguem, por exemplo, decorar um imóvel sem nada, né? Sim, então você consegue colocar ou retirar, retirar também objetos, né? Isso é muito bacana. E a gente deve trazer aqui a Eli, né? Nossa amiga Eli, para falar de inteligência mesmo. Um abraço para ela, né? Parceira, eu fiz a empresa dela. Isso, devemos trazer, né? Belém é muito pequena. Muito pequena. Todos os parceiros que têm falado são meus parceiros também, são meus amigos. Mas, amigo, muito obrigado mesmo. Prazer, cara. Obrigado pelo convite. Te receber aqui. E tamo junto. Tamo junto.